Arthur Jorge, técnico do Botafogo, chama uma coletiva na véspera do jogo contra o Palmeiras. E as pessoas vão fazendo as suas leituras. Ah, tá vendo? Treinador que convoca a coletiva para dizer que tá tudo bem é porque não tá tudo bem. Outros dizem, nossa, demonstração de força, foi para cima, mandou recados, reanimou a torcida. O que eu penso eu vou dizer no vídeo agora. Mas você vai dar aquele like primeiro, né? E vai se inscrever nesse aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos, nossas lives por aqui também. Falando em live, hoje eu narro no YouTube da TNT Esportes esse Palmeiras e Botafogo, a imagem por aí, o som com a gente a partir das 9 da noite e depois o Prorrogação, que é o melhor pós-jogo do YouTube com as coletivas ao vivo. Então vamos lá, já que o assunto é coletiva. Em termos de objetivos, o que pretendia o Botafogo na figura do Arthur Jorge com essa coletiva? Na minha opinião, primeiro, consumo interno, reagrupar, reanimar o torcedor, que está baqueado, principalmente com esses empates contra Criciúma, Cuiabá, Atlético Mineiro com portões fechados e Vitória. Galera, não acabou não. Tanto que, num momento da coletiva, o Arthur Jorge vai num argumento de que, zerou. Não importa o que aconteceu, se a gente fez um primeiro turno e sei lá, 60% espetaculares de campeonatos, a gente tinha vantagem, agora não tem mais. Se o Palmeiras cresceu nas últimas rodadas ou não, zerou. Isso é para recuperar a confiança do torcedor. Esquece. O momento é difícil, o momento é delicado, mas agora é a decisão. É a final de terça-feira e a final do sábado. Então, acho que é uma entrevista para consumo interno, mas não apenas consumo interno. Essa entrevista é para dar recados também para fora. Para dois grupos específicos. Primeiro, para aqueles que têm batido na questão emocional do Botafogo. O Arthur Jorge faz questão de dizer que está tudo bem. E eu tenho uma opinião sobre isso, sobre o lado emocional do time, até que ponto está pesando, até que ponto a gente está vendo uma repetição de 2023. Eu acho que dizer que é uma repetição de 2023 é um grande exagero, além de um equívoco, do ponto de vista de análise de campo. Tá? E o segundo foco nessa coisa, ou o terceiro, né, no caso dos que eu estou elencando aqui, dos recados, né, da coletiva do Arthur Jorge, o Atlético Mineiro. Respostas diretas ao Atlético Mineiro numa tentativa de controlar a narrativa para a final e eu vou chegar lá. Só sobre o lado emocional, para dar essa minha pincelada aqui. O Botafogo de 2023, vamos lá, que a galera pega como referencial aí do fracasso e que vai se repetir, pode se repetir e tal. O Botafogo de 2023 foi um time que se deformou do primeiro para o segundo turno. Você não tinha mais uma maneira clara de jogar, esse time perdeu totalmente a identidade. Claro que a saída do Luiz Castro pesa nisso, as decisões ruins do Bruno Lage, que fez um trabalho, né, abaixo do esperado, pesaram. E aí a coisa foi virando aquela bola de neve. O time se perdeu, começou a jogar mal, começou a perder pontos, começou a virar o fio mentalmente, começou a tomar viradas incríveis, vexames, acabou do jeito que acabou. Nem vaga direta de Libertadores o Botafogo pegou. Um time que tinha ganhado, por exemplo, todos os jogos em casa do primeiro turno do campeonato. Sumiu, esfarelou. O desse ano, por mais que venha perdendo pontos nessa reta final, manteve a sua identidade, a sua filosofia, a sua maneira de jogar preservados. O Botafogo, em termos de proposta no segundo turno, ele é o mesmo. Ele tem o controle da posse de bola, ele empurra os adversários para os seus campos, para os seus respectivos campos, toma o controle do jogo, das iniciativas do jogo, finaliza muito mais. Só que o que tem acontecido nesses últimos jogos é que está faltando a eficiência para colocar a bola no gol e os adversários têm o mérito de se defenderem muito bem e também cozinham jogos e o Botafogo tem dificuldade para lidar com isso. O que o Cuiabá fez, por exemplo, né, foi não jogar, foi não querer jogar. E foi um contexto muito difícil para o Botafogo pelas suas características. Então eu vejo essa diferença muito grande. Se a gente olhar também para lado mental, é o mesmo roteiro do retorno do ano passado. Bom, do retorno desse ano, para começar, o Botafogo não perde desde agosto no Brasileiro. No retorno desse ano, o Botafogo acabou outro dia de ganhar um jogo no último minuto fora de casa contra o Red Bull Bragantino. No retorno desse Brasileiro, o Botafogo ganhou um clássico na última bola contra o Fluminense. Eu não consigo ver um esfarelamento no nível 2023. Claro que em termos de desfecho pode acontecer a mesma coisa. O time chegou a liderar e perdeu o campeonato. Mas não acho que sejam as mesmas circunstâncias. O que eu acho que tem acontecido nos jogos do Botafogo, e o Arthur Jorge abordou isso na coletiva, eu tenho uma leitura parecida, é uma certa ansiedade com o tempo que passa e a bola não entra.
Você tem o domínio, você encurrala o adversário, você finaliza muito mais. A bola não está entrando, o torcedor está ficando tenso. Tem a questão matemática, o Palmeiras vencendo seus jogos. Normal que o time tenha uma ansiedade, mas precisa lidar melhor com ela. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, com 5 minutos do segundo tempo, já deu para ver o absoluto desespero do Botafogo. Todo mundo tentando chutar de fora da área, com vários chutes bloqueados, sem espaço para finalização, todo mundo tentando chuveirinho. E desse jeito fica impossível. Desse jeito a qualidade do Botafogo não vai prevalecer. Mas eu não consigo ver esse mesmo esfarelamento em relação ao ano passado. Então o Arthur Jorge quis passar para o torcedor e para quem está analisando o Botafogo de fora essa imagem. A gente não sabe exatamente como está a cabeça de cada jogador do Botafogo. Mas uma coisa para mim parece muito clara. Esse time está ansioso, esse time tem sentido um pouco essa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Com a bola que não entra, com os adversários que travam ele, mas não é no nível psicológico, mental do que foi no ano passado, do fantasma do ano passado. Eu, pelo menos, não enxergo nessa mesma proporção. O Arthur Jorge deu recados diretos ao Atlético Mineiro. Esse ponto eu acho, mais importante da coletiva. Porque hoje em dia, controle de narrativa na sociedade dos tempos atuais, acho que sempre foi, né? Mas cada vez mais, principalmente na era da internet, onde existem muitas narrativas, né? Antigamente era difícil que algumas narrativas prosperassem porque não existia voz, mídia para isso. Hoje é muito fácil, né? Qualquer post na internet pode viralizar e aquilo virar uma verdade. Então, na era de hoje em dia, o controle de narrativa é um negócio muito valioso para poder, para ganhar dinheiro, né? Para dominar massas, pensamentos, controle de narrativa. Coisa muito importante. E a narrativa da confusão, a narrativa do tempero, da provocação para a final da Libertadores, ela pertencia até agora somente ao Atlético Mineiro, porque o Botafogo não tinha se pronunciado sobre as confusões. Então tinha o Everson falando do Botafogo. Ah, porque o Textor é isso, o Textor é aquilo, o Botafogo veio aqui para arrumar confusão. O Hulk falando, o Luiz Henrique chamou a gente de time de M. E o Botafogo estava em silêncio. O Luiz Henrique, inclusive, blindado pela diretoria, não ia responder nada para não alimentar isso aí. Talvez desse uma resposta meio atrapalhada, meio impensada. Então, o que o Botafogo decidiu? Vamos responder subindo de escala na resposta. Vamos jogar para o alto agora. Não vai ser nenhum jogador, vai ser o comandante do time. O líder vai responder. Agora a conversa está em outra esfera. Não sei se o Milito vai falar sobre isso hoje, depois do jogo do Atlético contra o Juventude. Mas a coisa subiu. E o Arthur Jorge falou, poxa, engraçado o Everson falar da gente querer arrumar confusão quando ele chuta a bola na cara do Tiquinho no final do primeiro tempo. Isso realmente aconteceu. Se ele não ouviu o apito, se foi sem querer, se foi no instinto, enfim. Aconteceu um bate-boca ali porque ele chutou a bola e pegou no rosto do Tiquinho. O Hulk dá lição de moral porque o Luiz Henrique falou isso ou aquilo e o Davidson estava ali dizendo que vai torcer para o Palmeiras ser campeão. Então veja, tem uma resposta dada. O jogo mental passa por aí também. E o Botafogo deu respostas ao Atlético e ele pelo menos puxou um pouco para ele a narrativa da confusão. Quer dizer que a gente é provocador, quer dizer que a gente foi humilhar os outros, a gente foi arrumar confusão. Não, peraí, olha o que eles fizeram aqui. E isso é muito importante também para o próprio torcedor do Botafogo que vai para a Argentina. Nessa coisa do chegar no olho, que eu acho que foi um dos grandes objetivos da coletiva do Arthur Jorge, ele deu 2 recados. Contra o Palmeiras no Allianz, pode chegar com a cabeça erguida, com o olho no olho, porque nós temos a mesma pontuação que eles, 0. E no jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, pode chegar olho no olho, porque ninguém aqui, vocês menosprezaram, vocês fizeram confusão. O Atlético também arrumou treta. Na versão apresentada pelo Arthur Jorge. Então o torcedor do Botafogo vai para a Argentina, pode chegar de boa porque eles não têm moral para falar nada. Esse é o ponto-chave da fala do Arthur Jorge. Ele colocou a versão dele, a verdade dele. E obviamente que nesse momento o botafoguense vai encampar e vai até o fim. E aí eu me pego muito vendo as mobilizações que estão ocorrendo nessa semana, textos que estão sendo escritos e compartilhados até por jogadores do Botafogo e comentados por jogadores do Botafogo, porque realmente o Arthur Jorge tem razão quando ele fala nessa coisa do zerou. Não é só o zerou para a disputa do Brasileiro. Não é só o zerou pensando nas 35 rodadas anteriores. O zerou, o espírito do zerou para o Botafogo é de tudo, é de todas essas décadas. É de 95 para cá. O botafoguense tem todos os motivos para estar ferido, machucado, desconfiado, claro que tem, mas zerou. É a semana mais importante da vida do Botafogo. E apesar de tudo que aconteceu no passado e tem acontecido nas últimas rodadas do Brasileiro,
O Botafogo tem uma equipe capaz de superar o Palmeiras dentro do Allianz. Voltou de lá classificado esse ano na Libertadores. Voltou de lá com uma vitória ano passado no Campeonato Brasileiro. Então, esse é o ponto... É o que fica no coração do torcedor do Botafogo das falas do Arthur Jorge de ontem. Zerou. O Botafogo não pode entrar com um peso, com um fardo maior do que é possível carregar. Zerou. É jogar o seu futebol contra o Palmeiras, jogar o seu futebol contra o Atlético Mineiro. O futebol que, durante vários momentos do ano, foi colocado como o melhor do continente. E é o Botafogo precisando se reencontrar com esse futebol. Quanto mais peso tirar, melhor para o jogo de hoje e para o jogo do fim de semana. O que você pensa da coletiva do Arthur Jorge? Deixa nos comentários. Vai ser um jogaço. E eu vou narrar esse jogo no YouTube da TNT Esportes, 9 da noite, no Arquibancada, esperando você. Like se você ficou até o final. Juízo. Tchau.